Bom dia! Estamos aqui testando o novo microfone e eu tenho aqui uma planilha que ela vai utilizar o SUMIF, que é somar por uma condição. SUMIF em inglês, soma-se em português, tá? Então, nós temos aqui o intervalo, o critério e o intervalo da soma, tá? Se a gente entender o que é o intervalo e o critério, o que cada um faz, vai ser super fácil você fazer. E eu tenho aqui em critérios várias coisas que você pode colocar ali no critério, porque onde engasga é no critério. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma base que ela é bem completa em matéria de tipos de campos. Eu tenho aqui um campo numérico, eu tenho aqui o nome do produto, que é um alfa texto, né? Eu tenho aqui um valor do produto, que é um campo numérico ou cores. Eu tenho aqui uma data, eu tenho aqui um número de um estoque e eu tenho aqui um campo de marcação, que é o ativo, que ele funciona como true ou false. Então, essa base aqui pequena, ela dá para conferir os resultados, né? Então, o que é o intervalo? A gente tem que entender o seguinte, né? O intervalo é onde a gente vai aplicar o critério. E quem é o critério? É qualquer coisa dessa daqui. Qualquer coisa dessa daqui, opa, cadê o critério? Tá aqui. Qualquer coisa, por exemplo, esse critério aqui, se for diferente do conteúdo, esse aqui se for igual a zero, maior que zero, maior ou igual que zero, trazer os registros que sejam iguais a hoje, menor ou igual, que tem uma parte do produto, né? Então, você tem que entender a fórmula. Então, se a gente usar essa fórmula aqui, eu botei aqui uma aspas, que aí ela fica como comentário, tá bom? Então, por que ela me deu 3.050 aqui? O que é esse 3.050, né? Então, baseado aqui no meu exemplo, né? Eu fiz o seguinte, eu pedi para que ele somasse, ou seja, se ele somar, ele vai somar o quê? O produto, tá? Geralmente, esse último campo aqui, essa última aqui, ó, esse C2 aqui, geralmente não, é um campo numérico, tá? Porque se eu vou trazer uma soma, tem que ter campo numérico. Então, o que acontece? Ou eu utilizo o C, ou eu utilizo o E, que são os dois campos numéricos, né? Bem, que é para trazer resultados. Então, aqui a gente já fica ciente que o campo que vai ser somado, ou aqui é o C, ou aqui é o E. Ok? O último campo aqui dessa fórmula SUMIF já está especificado. Agora, o que é o intervalo e o critério? Exemplo aqui, eu pedi para que ele aqui no range, no intervalo E2 até E, ele me colocasse, ele somasse somente quem fosse maior do que zero. Ah, e o zero tem que ficar assim? Tem, porque se eu tirar, seria muito mais fácil assim, ó. E se não seria muito mais fácil assim? Seria, né? Mas só que ele dá erro. Então, nós temos que colocar as aspas. E eu botei aqui em critérios, ó, todo tipo, assim que eu uso mais, né? Então, nós aqui temos na aba BD aqui, uma soma de todos os produtos cujo estoque seja maior do que zero. Aí ele deu 3.050, né? Se fosse maior ou igual a zero, era só botar aqui, ele vai aumentar um pouquinho aqui, 3.600, porque tem um estoque zero aqui, tá bom? E tem outro estoque zero aqui, né? Então, o que determina mesmo é o quê? É o critério que muda, tá bom? Agora já botei todo mundo que fosse igual a zero. Então, esse 450 aqui, mais esse 100 aqui. Tranquilo, né? Então, você só precisa se atentar ao seguinte, ao intervalo e aonde você vai aplicar o critério, ok? Só isso. E o intervalo da soma, ele sempre vai ser o quê? Ou no meu caso aqui, ou o valor do produto ou o estoque. Somar o estoque, somar o valor do produto, tá bom? E se eu quiser por mais de uma condição, você vai usar o SUMIFs, tá bom? Então, é isso aqui. Aqui tem um exemplo da fórmula. Lembrando que você tem que entender o intervalo e o critério.
E vamos dizer que eu queira agora, vamos dizer assim, todo mundo que contenha papel aqui. Aí eu vou aqui no meu critério, aí vou olhar, ó, aqui, ó. Aqui. O que esse critério faz? Critério de soma quando o intervalo contiver a palavra papel em qualquer lugar. Então vou pegar esse intervalo aqui, ó, Ctrl C, vou vir para a minha base aqui. São 11 da manhã, em ponto. E vou colocar esse critério aqui. Pronto. Aí ele vai trazer o quê? Nada. Ué, por que ele não vai trazer nada? Não tem papel aqui? Ó, ele teria que trazer 100 mais 150 mais 250. Ele teria que me trazer aqui exatamente R$500. Acontece que eu mudei o critério aqui, só que eu não mudei o meu intervalo que esse critério vai trabalhar em cima. Então ele está tentando achar papel na coluna E. E não pode, ele tem que procurar na coluna B, ok? Então se eu trocar aqui de B2 até B, ele já me trouxe os 500. Por quê? Porque o critério, aqui o intervalo, desculpa, ele tem sempre que estar em conformidade com o critério. O critério tem sempre que avaliar o quê? Avaliar a coluna que tem o intervalo. E essa última coluna aqui, ele simplesmente soma. Então, é isso. Você tem que... o critério é legal? Tá todo mundo aqui? Tá, por exemplo, today. Today é todo mundo que esteja a data de hoje. Vamos ver. Eu acho que eu botei aqui como exemplo alguém hoje. 27/7, né? Então, se eu botar aqui o critério, ó, today, tá? Ele não vai achar nada. Por quê? Porque hoje ele está analisando a coluna B e ele tem que analisar a coluna D, que é para saber quem é a data de hoje. Então, vamos lá, D2 até D. Pronto, R$350. R$350 é o quê? É essa aqui, porque hoje é 27/7/2023. Então, é isso. Vou ver quantos minutos deu, mas você pode... Aqui tem 20 exemplos, ó. Também tem uma formulazinha aqui. 20 exemplos. Você pode usar também aqui por uma coluna. E vamos ver se deu para pegar aí legal e se o som ficou maneiro. Valeu!